Clube FM só toca sucesso. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Mistura. Eu sou o Fábio Mandrique, a partir de agora junto com você aqui em 101.5. Que bom ter você aqui nessa manhã chuvosa em Curitiba. Pessoal, aqui no Pilarzinho tá chuviscando, né? Tá chovendo fraquinho e os ouvintes já relatando, né? Chuva em vários bairros aqui da capital. Os termômetros, aliás, bonitos termômetro digital da Clube FM aqui marcando 11 graus nesse momento. E segundo o CIMEPAR, hoje quem está de plantão lá é o Paulo Ricardo Barbieri, nós vamos ter a nossa temperatura chegando na marca dos 18 graus nesta quarta-feira. Estamos no mês de setembro. Setembro a gente lembra do Setembro Amarelo, né? Tem a campanha aí de prevenção ao suicídio. E para falar um pouquinho a respeito desse tema, nós temos hoje aqui a participação do psicólogo clínico, o Lute Cristóforo, que gentilmente veio até os estúdios da Clube FM aqui para a gente ter esse bate-papo. Obrigado por ter aceito o convite, Lute. Bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem, obrigado aí por estar aqui conosco hoje, falando desse tema tão importante, né? Vamos falar um pouquinho, a gente vai abordar, claro, esse assunto, né? Mas vamos falar do Lute, né? Do Lute, para a gente conhecer o Lute, nosso querido psicólogo, né? Que tá aqui em Curitiba. É curitibano, Lute? Eu sou paulistano, na verdade. Nasci em São Paulo. Aqui em Curitiba, Lute? Então, é porque meu pai é paranaense, minha mãe é de Santa Catarina, se conheceram em São Paulo. Daí, com 2 para 3 anos, a gente veio morar em Curitiba. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, daí foi transferido para Curitiba e aqui ficamos, né? Então, minha infância toda foi aqui, minha adolescência toda, casei aqui, né, com a mãe do meu filho. Daí, já casado, nós fomos morar no Rio de Janeiro, ficamos de 2002 a 2006 no Rio de Janeiro, onde eu me formei em artes cênicas. Olha, que legal. Então eu sou ator profissional, além de ser músico, ser vocalista de banda de rock, né, que a gente estava conversando antes. E daí depois disso é que eu vim para psicologia. Aliás, né, a gente até estava falando antes, fala um pouquinho da sua banda. O Lute é cantor, né, compositor. Quem quiser até procurar sua banda, como é que encontra lá? Em todos os aplicativos de música, né, Spotify, Deezer, etc., é só procurar por Banda Top 20, mas tem que escrever o Banda antes, porque se colocar só Top 20 vai aparecer um monte de coletâneas. Foi um erro esse nome por causa disso. E daí o nome do disco é Ilusão dos Sentidos. E é engraçado, a gente até estava falando aqui no começo, que eu tenho uma música ali chamada Acreditar em Nós, que ela fala muito sobre isso, assim, né? Sobre você aprender a ter gratidão e valorizar a própria vida, né? Dar valor às coisas que você ama, a ter força para continuar sempre forte na própria vida. Então eu já recomendo para você que utiliza o Spotify, busca lá Acreditar em Nós, né? Aí você, quando tiver um tempinho lá, já dá uma escutada também, já aproveita, já prestigia aí a banda do psicólogo Lute Cristóforo, que aliás já deu para perceber, né? Uma voz bacana aí, né, para os vocais também. Obrigado. Então, Lute, como é que foi que você decidiu entrar pro... Eu vou ser profissional da psicologia, né? O que aconteceu que você resolveu ser um psicólogo? Como a gente estava conversando antes, né? O que me trouxe... A psicologia é uma coisa que eu sempre tive vontade, sempre amei. Mas a minha vida estava seguindo outros rumos, né? Eu trabalhei muitos anos na área comercial, em multinacionais, fui promotor de vendas, vendedor, supervisor, gerente de vendas. E daí quando em 2000 eu tive o diagnóstico de uma doença grave, né, que é a esclerose múltipla, que é uma doença progressiva, neurológica, autoimune, ali eu pensei, poxa, peraí, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, quanto tempo eu tenho produtivo na vida, então eu vou fazer aquilo que eu amo e que eu acredito hoje. Foi ali que eu mudei o rumo da minha vida e falei, poxa, eu quero fazer diferença na vida das pessoas diariamente. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Cuidando das pessoas, psicologia. Interessante, né? Como a vida tem disso, né? Às vezes a gente está num caminho, a gente tem até a certeza, não, estou no meu caminho certo, é isso aqui que eu estou fazendo. Daqui a pouco, num estalar de dedos, né? Num piscar de olhos, as coisas acontecem e a gente acaba tomando novos rumos, né? E que bom quando a gente tem tempo, né, de ter essa mudança, de mudar e, como o Lute falou, né, agora fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Qual que é a importância da gente refletir, da gente pensar e de a gente cuidar, inclusive, da nossa saúde mental, Lute? É fundamental, Fábio, porque às vezes a gente acaba deixando a nossa saúde mental em segundo plano, achando que as outras coisas são mais importantes.
E essas outras coisas vão detonando gradativamente a nossa saúde mental, né? Então vai gerando muita ansiedade, vai gerando depressão. As pessoas às vezes têm transtorno bipolar e não cuidam, porque não aceitam, né, que tem um transtorno bipolar, achando que isso é um defeito, que é uma coisa grave. Tudo é tratável, sabe? Então a gente tem que cuidar. Então procura um psicólogo, faz a terapia, procura um psiquiatra se precisar para tomar uma medicação para auxiliar, né? Mas o que vai curar principalmente a depressão e a ansiedade é a psicoterapia, né? Só que a gente sempre fala do tripé, né, de tratamento, que é a medicação, né, com o psiquiatra, a psicoterapia e a mudança de hábito de vida, de padrão de pensamento. E o que vai trazer essa mudança é a psicoterapia. Então é fundamental que a pessoa procure um psicólogo, porque muita gente não procura psicólogo por 2 motivos principais. Primeiro, por preconceito, achar, mas eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo. Nossa, isso. Eu não sou louco, por que eu vou procurar um psicólogo? Daí a gente brinca e fala assim, louco não faz terapia mesmo, louco a gente interna e tá tudo certo. Mas é uma brincadeira, né? E a segunda coisa, as pessoas pensam, não vou gastar com terapia, é muito caro. Só que às vezes as pessoas gastam o mesmo valor que gastam com terapia em outras coisas supérfluas, e que acaba jogando dinheiro fora, ao invés de cuidar da própria saúde mental, para que tenha uma vida melhor e consiga até ganhar mais dinheiro no futuro, trabalhando mais, rendendo mais. Então a pessoa acaba não investindo em si mesma. Mas sabe que tem isso aí mesmo, né? Tipo, a minha terapia é o charuto cubano, é o bar, é a bebida. São os amigos, é a diversão. A terapia é essa, né? O psicólogo é o único que vai escutar os teus problemas, os teus pensamentos, sem te julgar, acolhendo tudo e te mostrando, né, caminhos. Se você seguir por aqui, se continuar pensando assim, os resultados podem ser este ou esse. Por exemplo, se você está falando com amigos, você pode ser um grande amigo, assim, que você confie muito e tal. Primeira coisa, se você ficar falando muito dos seus problemas, em algum momento o amigo vai achar chato. Você, só fala disso, cara, só fala dos seus problemas. O psicólogo nunca vai achar chato. Eu abro para os meus pacientes, além do tempo de consulta ali, se precisar me mandar um WhatsApp de madrugada, se estiver passando, pode mandar, entendeu? Eu estou sempre aberto a resolver os problemas, né, e ouvir os problemas dos pacientes. Os amigos nem sempre, né? E a outra coisa, assim, tem coisas que a gente fala para um amigo ou para um familiar e tal, que as pessoas vão pensar, nossa, que coisa horrível que ele está falando, né? Vamos dizer assim, tipo, o Fábio pensa assim, tem um amigo que me sacaneou, que me deu um golpe financeiro e tal, queria que esse cara tivesse uma doença grave e morresse no fundo de uma cama. Se você falar isso para qualquer amigo, um amigo pode pensar assim, nossa, que pensamento horrível do Fábio, né? Será que ele é uma pessoa ruim e tal? O psicólogo não, vai tentar entender, poxa, por que o Fábio está sentindo isso? O que está por trás desse pensamento, desse sentimento? A gente vai trabalhar o teu sentimento para que você jogue, né, para que ressignifique essa mágoa e tente entender, poxa, peraí, vamos tentar resolver isso aqui de outra forma? 7h24, a gente vai falar ainda bastante a respeito desse assunto. Você pode participar através do Clube WhatsApp 988 60 1015. O pessoal está mandando seu alô, sua mensagem, o seu bom dia aqui na Clube, né? A gente sempre agradece aí a você que está curtindo a gente, que já está em 101.5. Quero agradecer o pessoal aí do Treta News. Alô, Diego Ramos, socorrista, né? Também o André Freitas, o Thiago Freire, o pessoal que sempre está aí todas as manhãs conosco. Aquele abraço, sejam sempre bem-vindos aqui na Clube FM. A Beatriz está no Beraba, conosco também na Vila Isabel, o Joãozinho. Aliás, o João, ele é de Itaperuçu, só que ele está indo para o trabalho e na Vila Isabel está chovendo, segundo ele, né? Obrigado pela informação aí. Chove, portanto, na Vila Isabel. Sintonizado na melhor de Curitiba, no táxi 968, é o Marcos Adriano. Obrigado, Marcos, bom trabalho aí. E para todos os taxistas ligados em 101.5. Nosso querido Diego Ramos, né, que eu citei agora há pouco, ele complementa que, Fábio, manda aquele abraço aí para a equipe da Alfa 4 de Curitiba, um hiper beijo especial para a Adna, um abraço aí para os integrantes do Treta News, para todos em QAP, também no SAMU e na rodovia. E ele falou, bora fazer uma excelente e abençoada quarta-feira. Amém. Valeu, Diego Ramos, por o amor de alguém, né, Diego? Ele sempre usa essa frase, é sensacional. O Enos está dizendo que está no Cajuru e está curtindo a gente. A Natália está dizendo, muito trânsito no Pinheirinho, né? Ligadinha aqui na Clube, né? E olha só, né, na escuta todas as manhãs com a gente também, o Otacílio. Obrigado, Otacílio, pela mensagem aí.
Você participa através do Clube Whats 988 60 1015. A gente vai logo ali tomar uma aguinha, mas a gente volta já. Clube FM, só toca sucesso, 7 horas 33 minutos. Chove em alguns pontos da cidade, né? O Muca tá dizendo alto da 15 com chuva nesse momento, né? E a chuva que veio para lavar todo mundo, né? E a nossa informação aqui também que chega com o ouvinte Osmar, tá tudo parado na 376 sentido Santa Catarina ainda, né? Então, para você que ligou seu rádio agora não tá sabendo, temos um acidente aí bem na ponte do Vossoroca, né? E aí um bloqueio total. E por conta disso, exatamente, a BR-376, para quem vai para Santa Catarina, ainda interditada e lentidão, né? Então, se puder evitar ou seguir mais tarde para o seu rumo aí faça isso, porque realmente senão vai ficar preso na estrada. Estamos recebendo hoje aqui o psicólogo clínico, o Lúcio Cristóforo, e a gente está tratando aí justamente do assunto do Setembro Amarelo, né? E, aliás, a gente estava falando até fora da hora aqui, né, da dificuldade que às vezes as pessoas têm para pedir ajuda. Porque, às vezes, pessoas entendem que pedir ajuda pode ser um sinônimo de fraqueza, né? É fraqueza você pedir ajuda para um profissional, Lúcio? Eu acho que é justamente o contrário, sabe? Eu acho que você reconhecer que você está com uma dificuldade na tua vida, uma dificuldade emocional, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de objetivos da vida, de identificar o que está dando certo, o que não está, e reconhecer isso e pedir ajuda, isso mostra a tua força, né? Mostra que você realmente prioriza a própria vida e, poxa, nem tudo a gente consegue sozinhos. Todo mundo precisa de ajuda em algum setor, em algum momento da vida. Então, eu acho que é justamente o contrário. E aí é o seguinte, né? Às vezes a pessoa vem pedir ajuda para um amigo, para alguma pessoa mais próxima, e a pessoa às vezes não está preparada, vamos dizer assim, para esse pedido. E aí pode correr o risco de, enfim, minimizar, né, aquele problema. Como é que a gente recebe, né? A pessoa vem pedir ajuda, diz que está assim, passando por problemas. Como que eu consigo ajudar essa pessoa que vem me pedir? A primeira coisa é escutar essa pessoa, escutar o que ela está falando de coração aberto, tentando se colocar no lugar dela, porque a gente tem, como seres humanos, assim, a gente tem a tendência a julgar, né, e achar que sabe todas as respostas para todo mundo o tempo todo. Então a gente tem que escutar aquilo com uma atenção maior, com um amor maior pela fala da pessoa, pelo amigo, do familiar, seja o que for, e falar, depois que a pessoa desabafar, falar tudo que tem para falar, poxa, que tal você procurar uma ajuda profissional? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, faz as duas coisas juntas, vai fazer uma atividade física, porque também é uma coisa que ajuda muito, porque a gente precisa conciliar a saúde física e mental, né? A gente precisa ter as duas coisas sempre em voga, assim, para melhorar na nossa vida, né? Então, se cuidar das duas partes, né, da parte física, tanto na medicina quanto na atividade física, e da saúde mental com a psicoterapia, a pessoa tem tudo para sair desse buraco e ver que existem soluções para qualquer tipo de problema que exista. O Lúcio falou agora, né? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Eu posso ir direto nesses dois profissionais ou não? Primeiro eu tenho que ir no psicólogo e daí o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra. Pode ir direto nos dois. Às vezes, por plano de saúde, o psicólogo que atende plano de saúde precisa de um encaminhamento médico. Os planos exigem isso, né? Mas se a pessoa, um paciente particular, quiser fazer terapia comigo direto, é só ligar para mim, a gente agenda e pronto. Para o psiquiatra é a mesma coisa, pode ir direto para um psiquiatra, mas no serviço público de saúde, geralmente precisa passar para um clínico geral, e o clínico geral encaminha para o psiquiatra, né? Mas o ideal é que a pessoa, quando já sabe que está passando por uma ideação suicida, algum pensamento depressivo grave, assim, um depressivo maior, a pessoa procurar direto, acho que agiliza inclusive o tratamento. 7h37, conosco o psicólogo clínico Lúcio Cristóforo. Lúcio, nunca fui ao psicólogo, né? Explica pra gente como é que funciona uma sessão de psicoterapia.
Então, quando a pessoa vem para uma primeira sessão, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uns dados básicos da pessoa, saber a idade, saber se a pessoa é casada, se namora, se é uma pessoa solitária, se a pessoa tem a família ainda, os pais vivos, se tem irmãos e tal. Saber o contexto familiar da pessoa, saber a profissão, saber se está trabalhando, saber se está desempregada. Então a gente começa a fazer uma análise assim da vida social da pessoa. E daí a pessoa começa a falar dos problemas que mais afligem naquele momento. E daí a pessoa começa a falar dos problemas que mais afligem naquele momento. Eu tô com problema no meu trabalho, tô com problema no meu relacionamento amoroso, tô com algum problema familiar, ou então tô muito ansioso com problema financeiro. Então a pessoa fala daquele problema mais urgente. E a gente começa a trabalhar aquele primeiro problema. A partir dali, a gente começa a trabalhar outras situações, outros problemas, às vezes até mais antigos e tal, e que a pessoa, às vezes, até deixa embaixo do tapete, assim, sabe? Vai levando e não percebe que aquilo vai trazer um problema maior lá na frente, sabe? Então eu tenho pacientes, por exemplo, que no 6º ano de terapia comigo, né, depois de 6 anos fazendo terapia, veio falar de um trauma, uma paciente, uma senhora, inclusive, que tem 70 anos, mais ou menos, e ela tratou da morte do filho e tudo mais, né? Que o filho morreu precocemente de câncer. E daí lá no 6º ano de terapia, ela falou, ela casada ainda até hoje e tal, ela veio falar de uma situação de um trauma sexual, que quando ela era pré-adolescente, com 12 anos, ela estava em cima de uma árvore, né, no sítio onde ela morava, e ela caiu sobre um galho. E aquele galho, né, penetrou na paciente e tudo mais, e machucou muito e tudo mais. E quando ela foi para casa, para piorar, o pai ainda espancou essa menina, achando que ela tinha feito isso de propósito e tal. E ela nunca tinha falado isso para ninguém, nem para o próprio marido, sabe? Então são traumas que as pessoas carregam uma vida inteira e trazem uma série de problemas e que as pessoas têm dificuldade de falar. E daí quando gera esse vínculo com o psicólogo, a confiança, sabe? Daí a pessoa consegue trabalhar isso e a gente resolve esses traumas, a gente faz uma ressignificação dessas histórias, sabe? Tem muitas histórias antigas. Tem traumas que a pessoa tem, mas não sabe que é um trauma? Tem sim, tem muitos traumas. E tem que às vezes eles afloram de acordo com alguma coisa que acontece lá no futuro, né? Então, sei lá, eu tenho um outro paciente, por exemplo, casado, com filhos e tal, e que daí alguém da família sofreu um abuso sexual, agora recente. E daí ele veio falar para mim, nossa, isso me trouxe uma memória de quando eu era pré-adolescente, tinha 10 anos ou 9 anos, menino, sofreu um abuso do primo dele, entendeu? E aquilo é uma coisa que ele nem lembrava, sabe? Mas que na época ele ficou se martirizando muito e tudo mais, pensando, né? Ele chegou a pensar em suicídio aos 9 anos de idade, sabe? Então, são coisas que às vezes ficam guardadas no inconsciente, porque o nosso inconsciente tenta nos proteger daquela dor, né? Só que não adianta, se fica embaixo do tapete, um dia vai aflorar. 7h40, faltam 20 minutos para as 8 horas da manhã. Conosco hoje o psicólogo clínico Lute Cristóforo. Lute, a gente, né, vocês enquanto psicólogos, né, imagino que por exemplo, o médico tem várias especialidades, né? Então, o médico que é especialista em criança, outro em coluna, enfim, assim por diante. O psicólogo, ele também trabalha com várias especialidades? Como é que funciona isso? Existem várias abordagens da psicologia que trabalham um pouco diferente, né? Então, existe a psicologia que eu atendo, que é a psicologia analítica, né? Que é do Jung, que trata muito com a questão do inconsciente, com a questão até da espiritualidade da pessoa, né? De tentar entender o que a pessoa acredita, no que ela sente. Existe a psicologia comportamental, que trata simplesmente, assim, mais especificamente, na verdade, com o comportamento da pessoa e tal. Então são formas diferentes de abordar o mesmo tema. Só que as abordagens conversam entre si. Então eu, mesmo sendo psicólogo analítico, que vou lá fazer uma análise do inconsciente, uma análise do sonho, tentar entender propósito de vida e tal, tem técnicas da comportamental que vão ser úteis ali para o paciente, a gente vai usar. Entende? O Jung costumava falar que a gente precisa criar uma nova abordagem para cada paciente. Então é o que o paciente precisa, eu vou utilizar aquilo que ele precisa. Então eu uso muito da psicologia sistêmica, porque eu atendo famílias, atendo casais, às vezes eu atendo 4 gerações da mesma família, por exemplo, eu atendo a avó, a mãe, a filha e o neto, entende?
e mantendo sigilo entre cada um. Até eu brinco assim, quando a mãe vai falar alguma coisa da avó, da família, ela está falando da mãe dela, que eu não sei quem é. Não é a minha paciente, é outra pessoa, entende? Então eu mantenho o distanciamento entre cada uma das consultas. Então o atendimento sistêmico nesse sentido funciona muito. Então as coisas se conversam. Tem umas diferenças, por exemplo, eu não atendo criança abaixo de 10 anos. Então, porque é uma abordagem muito específica, assim, é um atendimento mais lúdico, com desenhos, com jogos, com brincadeiras. E a psicóloga mais especializada em crianças, ela vai usar isso de uma forma melhor. Eu, como atendo de 10 anos em diante, já é mais baseado na dialética, né? Que é na conversa, no relato da pessoa, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos, da sua vida. 7h43, conosco nessa manhã o psicólogo Lute Cristóforo, né? Hoje falando um pouquinho a respeito da profissão e também dos tratamentos, né? A pessoa que chega lá, Lute, já com esses relatos, né? De, poxa, eu não tô legal, tô até pensando, né? Enfim, de agir contra a minha própria vida aí. Como é que funciona a tua abordagem para prevenção? O que você consegue ter de ferramenta? Porque cada um está livre para fazer o que quiser. Não deve fazer, mas está livre. A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. O quanto que assim você consegue, numa sessão, fazer essa pessoa pelo menos refletir a respeito, né? É efetivo realmente isso? Na verdade eu tenho alguns pacientes com ideação suicida. Graças a Deus eu nunca perdi nenhum paciente, mas já vieram vários e vários. E atualmente eu tenho alguns pacientes com ideação suicida. E o que a gente tem que trabalhar, a primeira coisa, é que a pessoa saiba que qualquer problema que ela tenha vai ter alguma solução lá na frente, sabe? A gente tem que buscar essas soluções da melhor forma possível. Segundo, trabalhar muito a gratidão pelas coisas boas que a pessoa já tem na vida. Terceiro, pensar nas outras pessoas, porque geralmente a pessoa que está com ideação suicida, ela está tão desesperada para matar o problema e não para tirar a própria vida. Ela quer acabar com o problema, não quer acabar com a vida. E que ela não pensa, às vezes, na dor que vai causar numa mãe, num filho, num cônjuge, entendeu? Que vai ficar e vai pensar, poxa, será que a culpa foi minha dessa pessoa ter tirado a própria vida? E isso vai gerar uma série de problemas que a pessoa que está com ideação suicida não consegue refletir, não consegue analisar de uma forma mais fria, mais tranquila. Então a terapia ajuda muito para isso, para que a pessoa perceba o mal que isso pode fazer para outras pessoas e que ela tenha essa responsabilidade não só com ela mesma, mas com as pessoas que a cercam, né? Então ela precisa tirar isso como força e não como culpa também, né? Ela não se sentir culpada de, poxa, tá vendo? A minha vida é tão ruim que até isso eu vou causar nos outros. Não, então não vamos deixar que isso aconteça, né? Então a gente trabalhar muito com a solução dos problemas, com a questão da gratidão e com a questão do olhar para o próximo, né? Faltam 15 para as 8. Você segue participando através do Clube Whats 98860-1015. Nosso ouvinte José está perguntando a questão da telemedicina, se funciona também, se as consultas por teleatendimento. A gente daqui a pouco vai falar a respeito disso. A Beatriz Justen está dizendo, tá chovendo no Uberaba, hein? E o Hélio, ele fala aqui do acidente que a gente relatou há pouco lá na 376. Ele falou, o acidente na Vossoroca foi mais cedo. Eu passei por lá agora, tá libertado já, né? Só que o que acontece é que ainda há veículos parados lá, né? Ele cita algumas situações aí. É isso, né? O acidente ele vai causando, não só na hora do acidente, mas depois, né? Acabam ficando alguns vestígios para trás. O pessoal que está lá no final da fila não consegue andar porque tem algum enrosco lá no começo, sendo que já está liberado, né? Mas enfim, é o trânsito, né? Estamos sujeitos, né? Para quem utiliza as rodovias aí. Quero saudar também a você que está participando, mandando um abraço para o Alex Tunai. O Alex mandou uma mensagem bem bonita aqui, Alex. Obrigado aí pelo carinho, pela preferência. Ele que é ouvinte de longa data já aqui, né, da Clube FM, está sempre com a gente. Obrigado, viu? O Diego Ramos também, o socorrista, mandou aquele alô. E a rapaziada, inclusive, mandando algumas imagens, alguns memes aí. Pessoal muito criativo, viu? 7h46.
Opa, voltamos aqui na Clube FM, só toca sucesso. Que bom ter você conosco aqui nessa manhã. É chuvosa, é verdade, meio carrancuda, meio com cara até de Curitiba, né? Tem gente que fala, né? O curitibano é carrancudo. Olha, tá aí, ó, nosso tempo tá curitibano hoje, né? Termômetros marcando aqui no Pilarzinho 11 graus. Segundo o CIMEPAR, vamos chegar a 18 graus. E hoje a gente está falando a respeito do Setembro Amarelo, né? Inclusive das pessoas, né, que tentam, por algum motivo ou outro, tirar a própria vida. Lute, a gente está conversando com o psicólogo clínico Lute Cristóforo, e queria que o Lute explicasse para a gente, né, quais são os sinais que a gente pode perceber quando alguém está, de repente, passando por uma crise, por um momento meio ruim, ou a pessoa não fala nada, mas ela pode estar com algum tipo de pensamento de agir contra a própria vida. Tem alguns sinais que a gente consegue identificar, Lute? Então, geralmente existem alguns sinais, né? Geralmente a pessoa começa a apresentar uma mudança de comportamento, uma mudança do estilo dela frente às outras pessoas. Então a gente começa a perceber que ou ela está com umas crises de ansiedades muito fortes, ou então está com uma depressão já se instalando ali de uma forma também grave e tal. Então acaba sendo mais fácil a gente perceber. Uma pessoa que era muito alegre começa a ficar muito fechada dentro da própria solidão, dentro da própria casa, não faz mais nada daquilo que lhe dá prazer. A pessoa começa a não ter rendimento no trabalho, não ter rendimento na escola, evitar os amigos, evitar relacionamento amoroso, evitar a própria família e tal. Então isso fica mais fácil a gente perceber que a pessoa está numa crise de depressão já mais grave, mais severa. Mas tem pessoas que não mostram isso. Inclusive eu tenho o caso de uma amiga minha de infância que se suicidou agora em dezembro do ano passado, e que eu tinha contato com ela poucas vezes, uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, assim. E quando a gente se encontrava, ela era sempre muito alegre, muito divertida. Era uma menina era linda, era bem sucedida na profissão dela, nutricionista, divertida pra caramba, assim, sabe? E ela não demonstrava, corintiana como eu, então a gente estava sempre falando de futebol e sempre alegre ali. Sofredora também. Sofredora, né? E daí eu soube depois do suicídio dela que ela lidava com a depressão dela, que ela escondia dela, só a família dela sabia disso, e que ela não suportou e acabou se suicidando até na presença da mãe, assim, sabe? Então, tem pessoas que a gente acaba, mesmo sabendo, mesmo conhecendo a pessoa, a gente, se não convive direto com ela, a gente não consegue ver a diferença do comportamento, sabe? A pessoa não demonstra, ela guarda muito aquilo para si. Aí que tá, daí a pessoa que está perto ali, né? Porque a gente está perto, às vezes, de uma pessoa que acaba cometendo isso. Como é que a gente se livra do sentimento de culpa? Às vezes não tem culpa, mas acaba, puxa, mas eu podia ter feito alguma coisa, mas podia como, né? A gente sempre acha que podia ter feito alguma coisa, mas nem sempre a gente consegue. Eu tenho um outro amigo que há 10 anos atrás se suicidou. Esse eu sabia que tinha depressão, ele tocava na minha banda, na verdade, era baixista da minha banda, e eu sabia que ele tinha depressão e que ele tratava com um psiquiatra, tomava remédios e tudo mais. E eu falava pra ele toda vez, quando a gente tinha ensaio da banda, inclusive, eu chegava pra ele e falava assim: fulano, você precisa fazer psicoterapia. Você precisa falar dos problemas, falar dos sentimentos, pensar nas estratégias de como lidar com as situações e tal, né? Seja familiar, seja profissional, seja financeiro, não importa. Você tem que falar sobre isso e tem que ouvir um outro lado da mesma história para que você ache caminhos, né, para sair dessa. E ele falava para mim: não, eu tomo remédio, para mim tá tudo bem. E era um cara que não se drogava, não bebia, era casado, tinha uma filha de 10 anos, na verdade, e ele achava que só tomar remédio resolvia. E eu falava que não, né? E ele daí não tinha o que eu fazer. Eu dava toda a indicação que ele tinha que fazer terapia, até me propus a eu fazer a terapia dele, se ele precisasse, faria de graça até para ele, por ser meu amigo. E ele não fez. E daí, antes do Natal, há 10 anos atrás, ele entrou em casa e se enforcou, e a filha encontrou ele enforcado, sabe? De 10 anos. Então, às vezes, a gente, mesmo percebendo isso, a gente tenta mostrar que a pessoa precisa procurar ajuda, e no momento de desespero ela vai lá e faz. É terrível, né? A gente fica entrando na história, né? Imaginando como é que essa filha, né, passou por isso, né? Isso aí é uma coisa que vai levar pro resto da vida e vai ter que tratar com toda certeza. Agora, falando em tratar, né? Falando em buscar psicólogo, tem gente que, independente, né, da questão do suicídio,
não aceita fazer psicologia, não aceita fazer um acompanhamento, né? Para essas pessoas que não aceitam, seja lá qual for o motivo, o que você tem a dizer a respeito dessa busca, desse acompanhamento profissional com um psicólogo? É fundamental, porque a pessoa acha às vezes que procurar religião resolve, procurar os melhores amigos resolve, como a gente falou antes, assim, ir num bar e se divertir, tomar uma cerveja resolve, mas não são coisas parecidas, não são iguais, sabe? Cada coisa vai lidar de uma forma, vai tratar uma parte da mente ali, do sofrimento daquela pessoa. A psicoterapia é o que vai trazer uma consciência melhor e vai trazer estratégias melhores para lidar com essas situações, tratar com esses